Fala galerinha, tudo bom? Nessa aula nós vamos resolver a prova de 2016.1 da Unicap, tá certo? Prova para alunos que estavam tentando ingressar no curso de Medicina. Fica ligado! Vamos embora, vamos começar resolvendo uma questão de mecânica. Questão de mecânica, como de praxe, a Unicap sempre inicia com uma questão de mecânica. Vamos lá. A questão foi a de número 26 e dizia o seguinte para a gente. Em todo movimento uniforme, a aceleração é nula. O item está falso. Por que o item está falso? Porque nós temos o movimento circular uniforme que possui uma aceleração chamada de aceleração centrípeta. Então, se ele possui uma aceleração, o item encontra-se falso. 1. No lançamento vertical no vácuo, a aceleração de subida é igual à aceleração de descida. Preste atenção. Se ele estiver falando do módulo da aceleração, o item está verdadeiro. Se ele estiver falando do valor da aceleração, o item está verdadeiro. Mas se eu levar em consideração sinais, eu posso considerar isso aí verdadeiro ou falso. Tá certo? Então, o que é que nós iremos fazer? Nós vamos considerar o que você deve sempre fazer. O que é que você deve sempre fazer? Ter um único referencial, porque a aceleração ela não muda quando o corpo está subindo ou quando o corpo está descendo. O erro, às vezes, foi do seu professor quando você estava tendo esse assunto. Ele fez com que você mudasse a aceleração na subida e na descida. E ela não muda de sinal, só se você mudar o referencial. E não é certo mudar o referencial. Então, o item está verdadeiro. A aceleração é sempre a mesma na subida e na descida. Quem muda é a velocidade. Tá bom? 2. Uma moto percorre uma pista circular de raio 200 metros. A metade da pista, a moto percorre com uma velocidade escalar de 20 metros por segundo. E o restante da pista com uma velocidade escalar média de 36 km por hora. Ele disse que a velocidade escalar média total é de 15 metros por segundo. Primeira coisa, vamos passar esse 36 metros por segundo, esse 36 km por hora, para metros por segundo. Vai dar 10 metros por segundo, porque eu vou dividir por 3,6. Beleza. Encontrada a velocidade, existe uma equação pronta, que com certeza foi trabalhada isso em sala de aula, que ela é válida exatamente para achar a velocidade média nessa situação. Isso é uma questãozinha batida, que é essa daqui. Ah, César, então toda vez que um móvel andar metade de um percurso com uma velocidade e a outra metade do percurso com outra velocidade, eu posso fazer uso dessa equação? Exatamente. Tá certo? Que vai fazer com que você coloque duas vezes V1, 20, V2, 10, sobre 20 mais 10. Então, eu tenho 400 dividido por 30. 400 dividido por 30, 40 terços. Então, a minha velocidade média vai dar 40 terços de metros por segundo. Ele disse que era 15, então o item está falso. Ele queria que tu simplesmente tirasse uma média aritmética aí, que aí se tu somasse 20 com o 10 e dividisse por 2 ia dar 15, então ele queria que tu caísse nessa, mas aluno do Aprenda Física não cai nessa daí, tá certo? Questão do número 3, item 3. Em uma partícula de massa 5 gramas, atuam duas forças de 40 e 30 newtons perpendiculares entre si. O módulo da aceleração da partícula é 14 km por segundo ao quadrado. Bom, essas forças perpendiculares entre si, elas vão me dar uma resultante se elas são perpendiculares, dá para achar a resultante delas assim. Beleza? Então, 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado, 1.600 mais 900, 2.500. Resultante
porque ele deu duas forças, eu tenho que achar a resultante. Raiz de 2.500 50 newtons. Então, a minha força resultante deu 50 newtons. Se a minha força resultante deu 50 newtons, para que eu ache a minha aceleração é a força pela massa. Força resultante, né? Pela massa. Força resultante, 50. Massa, 5 vezes 10 a menos 3. Isso aqui, beleza? Aqui vai dar 10 vezes 10 a terceira metros por segundo ao quadrado. Que é a mesma coisa de 10 quilômetros por segundo ao quadrado. Tá falso. Sério, mas por que ele botou esse 14? Porque ele queria que você somasse 40 mais 30, que ia dar 70. Se você tivesse dividido 70 por 5 em vez de 50 por 5, ia dar exatamente o que ele queria, que era 14. Sendo que você não fez isso porque você achou a resultante, porque ele citava que essas duas forças entre si elas eram perpendiculares. Tá bom? Item 4. Quanto maior a inclinação de um plano inclinado, menor é a força normal aplicada num bloco apoiado sobre o plano. Vamos lá. A força normal, ela é numericamente igual a essa componente aqui, que é a P vezes o cosseno, que são duas componentes. Veja que na prova de 2015 isso aí também caiu. Tá? A prova de 2015 a gente tem na nossa playlistzinha lá, ela também caiu essa questão, esse item envolvendo o plano inclinado. Teta esse ângulo, tá? Aqui está a força normal. Então, a força normal, ela é numericamente igual ao P cosseno, tá certo? E o ângulo e o cosseno é uma razão trigonométrica que diminui com o ângulo. Tanto é que cosseno de 0 é 1 e cosseno de 90 é 0. Então, se o cosseno diminui com o ângulo, a normal diminui com o ângulo. Então, ele diz que quanto maior a inclinação, ou seja, quanto maior for o ângulo, menor é a força normal. Então, o item está verdadeiríssimo. Tá certo? Item verdadeiríssimo. Então, questão muito bonitinha, bem densa, tá? Bem inteligente. Beleza? Vamos embora. Questão de número 27. 00. Quanto maior é o peso do fluido deslocado, maior é o empuxo verdadeiro. Por definição, o empuxo é igual ao peso do fluido deslocado quando você coloca um objeto dentro do fluido. Tanto é que quando você sai mexendo nessa equação, você vai colocar densidade do fluido, volume do fluido deslocado vezes a gravidade. Sendo que o volume do fluido deslocado é igual ao volume submerso do corpo. Por isso que a equação do impulso fica assim. Densidade do fluido, volume submerso, gravidade. Então, o item está verdadeiro. Quanto maior for o peso do fluido deslocado, maior é o impulso. 1. O período no SI do movimento de um disco que gira, realizando 30 rotações por minuto, desculpe, é 2 segundos. Bora lá. Ele realiza 30 rotações por minuto, então ele tem uma frequência de 30 RPMs. Que para passar para hertz eu divido por 60. Então dá 0,5 Hz. E o que é matematicamente o período? Matematicamente o período é o inverso da frequência. Se eu colocar 1 dividido por 0,5, terei 2 segundos de período. Então o item está certíssimo.
2. Em uma estrada, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora. Obedecendo a sinalização e trafegando no limite da velocidade. Concluímos que os veículos pesados possuem maior quantidade de movimento do que os veículos leves. Verdadeiro. Porque a quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. Os veículos mais pesados possuem a mesma massa. Apesar de todos terem a mesma velocidade, os mais pesados têm massa maiores. Então, eles terão maiores quantidades de movimento. Então, o item está verdadeiro. 3. A pressão manométrica exercida no fundo de um tanque que contém água a 2 metros de profundidade é 2 vezes 10 a quarta newtons por metro quadrado. Vamos lá. Pressão de GH. Densidade. 1 vezes 10 a terceira, beleza? Gravidade 10. Altura, profundidade 2 metros. Então, isso aqui vai dar exatamente 2 vezes 10 a quarta newtons por metro quadrado. Então, o item está certíssimo. 4. O cubo do período de translação de um planeta ao redor do Sol é proporcional ao quadrado do raio médio da respectiva órbita. A lei dos períodos diz o seguinte, que o quadrado das órbitas de um planeta dividido pelo cubo do raio médio é que é uma constante. E ele escreveu exatamente o contrário. Ele botou o cubo do período e o quadrado do raio. Não, é o cubo do raio e o quadrado do período. Então, o item está errado. Beleza? Tranquilo? Beleza até agora? Tá, mais uma questão. Vamos lá. Quando colocamos o termômetro clínico de mercúrio numa pessoa, aguardamos algum tempo para fazer a sua leitura. Termômetro clínico é aquele termômetro comum que tem uma colunazinha de mercúrio, tá bom? Esse intervalo de tempo é necessário para que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o corpo da pessoa. Sim, tá? Então, o item é verdadeiro, problema nenhum. Tá? Dá um tempinho para se dilatar e o tempo que quando ele parar de subir aquela coluna, de aumentar aquela coluna de mercúrio, significa que ele entrou em equilíbrio térmico, que ele não está mais recebendo calor, por isso que não está mais dilatando, por isso que não sobe mais aquela coluna. Então, verdadeiro. A transmissão de calor por condução é um processo que exige a presença do meio material. Sim, condução e convecção, perfeito. E, portanto, não ocorre no vácuo, verdadeiro. Só quem ocorre no vácuo é a irradiação. Condução e convecção precisam de meio material, tá? 2. Quanto maior é a massa de um pêndulo simples, maior é a frequência do pêndulo. Duas provas em que caíram isso daqui. Período de um pêndulo simples, 2π raiz de L sobre G. Veja que o período não depende da massa. Se o período não depende da massa, a frequência também não depende da massa. Então, o item está falso. 3. Dois diapasões, ao serem acionados, são dois instrumentos musicais, tá? Entram em ressonância quando as amplitudes de vibração forem iguais. Não, o fenômeno de ressonância ocorre quando as frequências são iguais. Tá? Ressonância ocorre quando as frequências são iguais ou praticamente idênticas. Tá? Então, não é um fenômeno que ocorre para amplitudes iguais, é um fenômeno que ocorre para frequências iguais. Então, está falso o item. 4. Os gráficos da figura abaixo representam os movimentos periódicos de dois osciladores, A e B. Então, o movimento de A tem a mesma frequência e menor amplitude do que o movimento de B. Presta atenção. As duas ondinhas, A e B. No eixo X, você tem o eixo dos tempos, tá certo? Eixo X, você tem o eixo dos tempos. Então, se você olhar, as duas ondas completam meio período
no mesmo instante, depois mais meio período no mesmo intervalo de tempo, no mesmo instante, depois mais meio período. Então, elas estão gastando intervalos de tempos iguais para completar os seus ciclos, então elas têm períodos iguais. Se tem períodos iguais, tem frequências iguais. Então, parte dessa questão está certa. Mesma frequência. E a amplitude de A é menor que a de B. É sim, a amplitude é isso aqui, ó. Amplitude é essa distânciazinha. Olha a amplitude de A, tá? E olha a amplitude de B. A amplitude de B é bem maior, tá? Então o item está verdadeiro. A amplitude de A menor que a de B e as duas oscilações possuem a mesma frequência. É interessante você sacar que se você pegou a prova de 2015.1, você deve ter percebido, tá, que os itens praticamente se repetem. Os itens, os assuntos dos itens, não necessariamente o conteúdo, mas os assuntos se repetem. Então, se você tiver um conjunto de provas da Unicap, você começa a entender como é que essas provas funcionam. Tá? Quais os conteúdos que mais caem. Então, fica ligado nessa dica aí. Pega as provas antigas, compara uma com a outra, que tu vai ver que começa a se repetir as informações. O conteúdo em si não, mas as informações começam a se repetir, tá certo? Os assuntos, tá? Uma ou outra vez se repetem, mas assim, pô, ele cobrou 2 vezes o período do Pedro, cobrou lei de Kepler 2 vezes, cobrou hidrostática e impulso 2 vezes, cobrou mudança de unidade de velocidade, pressão hidrostática 2 vezes, equilíbrio térmico 2 vezes. Então, dá uma olhada nas provas antigas, tranquilo? Vamos lá. Desculpe. Questão 29. Uma carga pontiforme cria a 90 centímetros dela no vácuo um campo elétrico de 3 newtons por coulomb. O módulo da carga é 3 vezes 10 a menos 12 coulomb. Vamos ver. Campo elétrico, facilmente calculável. KQ sobre D ao quadrado. K, 9 vezes 10 a nona. Q, vamos colocar o 3 vezes 10 a menos 12 para ver se bate, né? E a distância 90 centímetros dá 0,9 metros, tá? 90 centímetros dá 0,9 metros, que é a mesma coisa de 9 vezes 10 a menos 1 metro. Tudo isso elevado ao quadrado, beleza? Então, eu tenho 9 vezes 3, 27, vezes 10 a menos 3, dividido por 81, vezes 10 a menos 2. 27 por 81 dá 1 terço. 27 por 81 dá 1 terço, tá? Então, vai ser 1 terço vezes 10 a quarta. Não, isso aqui é menos 2, desculpa. Vezes 10 a menos 1 newton por coulomb. Ele diz que dá 3 newtons por coulomb. Não, não dá 3. Dá 0,033 newtons por coulomb. Então, o item está falso, tá? Daria se aqui embaixo o D não fosse elevado ao quadrado. Aí tudo bem, mas não é o caso. Item 1. 2 elétrons estão separados no vácuo pela distância de 2 vezes 10 a menos 9. A energia potencial eletrostática do sistema é aproximadamente... Aí veja que ele já colocou aproximadamente. Deixa eu mudar um pouco a cor da tinta para não saturar visualmente você aí. Então, vamos lá. Como calcular essa energia potencial eletrostática? Energia potencial é K, uma carga, vezes a outra carga, dividido pela distância. Carga do elétron, 1,6 vezes 1,6, acochar aqui, menos 19. Pronto.
dividido pela distância, que é 2 vezes 10 a menos 9. Então, eu tenho 3,2, não dá 0,8. 0,8 vezes 9, 7,2. 7,2 vezes 1,6. Deixa eu fazer aqui, tá? Enquanto você está olhando aí, eu vou fazer a continha aqui. 11,52. Isso aqui tudinho dá 11,52 vezes menos 19 com menos 19, subiu 18. Menos 1 vezes 10 a menos 20. Beleza? Então, o item está errado. Porque 0,8, deixa eu só fazer de novo, 7,2 dá não, falso. 2. Todo movimento de cargas elétricas no interior de um condutor produz uma corrente elétrica. Não, só se for um movimento ordenado de cargas elétricas. Corrente elétrica é movimento ordenado de cargas elétricas, e não simplesmente movimento de cargas elétricas. A resistividade de um condutor é a propriedade associada ao material que o constitui. Verdadeiríssimo. Para os que não lembram da equação, está aqui. Resistência. Resistividade, que tem a ver com o material, comprimento sobre a área do condutor. Então, a resistividade é uma característica do material verdadeiríssima. 4. Um condutor feito de material cuja resistividade é 3 vezes 10 a menos 7 metros possui uma área transversal a 5 centímetros quadrados e um comprimento de 10 km. Sua resistência é 6 ohms. Bom, então vamos calcular. Bora lá. Resistividade, ele deu 3 vezes 10 a menos 7. Beleza. Comprimento, 10 km. 10 vezes 10 a terceira. Dividido pela área 5. Agora está em centímetros quadrados. Para passar para metros quadrados, eu multiplico por 10 a menos 4. Que a menos 2 seria de centímetros para metros, como é ao quadrado, menos 4. Então, aqui eu tenho 30 por 5 dá 6. Ou por 6 bateu já aqui, né? Vamos só pegar aqui, 10 vezes 10 a terceira. Ó, não vai dar 6 ohms, não. Daria se eu tivesse colocado simplesmente... Não dá, porque vai dar menos 4, menos 4. Dá. Vou cortar aqui, ó. Então, esse bate mesmo, 6 ohms. Porque esse menos 4, quando subir, fica 4. 4 com 3, 7. Com o menos 7 aqui, cortou 8. Então, tá certíssimo o item. Isso aí. Verdadeiro. Verdadeiríssimo item. Beleza? Muito bom. Sinal. 30ª e última questão. Para lá. Um dispositivo de 18 watts e DDP 9 volts fica ligado durante 10 horas. Nesse tempo, uma carga de 20 coulombs atravessa o dispositivo. Vamos ver. Potência é igual a U vezes I, tá bom? Porém, I é a carga pelo tempo. Vamos jogar os valores para ver se bate esse 18 aí. Bora lá, DDP 9, carga 20. Durante o tempo de 10 horas, 10 vezes 3. Eita, caramba, tem que passar aqui para 3.600. Cada hora são 3.600 segundos. Senão não dá joule por segundo. O watt é joule por segundo. Então aqui vai dar 18, né? Dividido por 3.600. Vai dar 0,005 watts. Beleza? Iria dar o 18 se eu tivesse
Se eu permanecer 100 horas, mas como eu tinha que passar para segundos, não bate. Item 1. O circuito da figura abaixo é ideal. A corrente no circuito é 6 amperes. Vamos lá. Lei de Ohm generalizada. I é igual à força eletromotriz do gerador menos a força eletromotriz do receptor dividido pela resistência equivalente. Então, vai ser... A corrente elétrica vai sair desse cara. Então, ela vem nesse sentido, ela sai do positivo, tá bom? Aqui é o positivo, aqui é o negativo. Ela vem, quando ela passa por esse aqui, ela vai do maior, do positivo, para o negativo. Então, enquanto esse aqui é um gerador, esse aqui é um receptor. Então, você vai ficar com 60, vamos lá, menos 40, porque é um receptor, dividido pela resistência equivalente, que dá 5, porque todos estão em série. Então, fica 20 dividido por 5, a corrente dá 4 amperes. E não 6 amperes. Beleza? Não sei qual distrator, não existe distrator assim no Enem pensado, mas no Enem, na Unicap, mas porque ele colocou o 6, acho que foi aleatório. Deixa eu ver se tinha alguma possibilidade de bater o 6 aí, só por curiosidade. Não, ficaria 100 por 5, ficaria 20 também. Não tem, então foi aleatório. Falso. 2. A força magnética que age sobre uma partícula carregada em movimento é sempre perpendicular ao campo magnético e à sua velocidade. Ó, galera, essa... O plano formado entre o campo magnético e a velocidade, o campo e a velocidade, pouco importa a ordem, vamos colocar aqui campo e a velocidade, é sempre perpendicular ao plano da força. É assim ou assim. Então, se a velocidade e o campo estiverem no plano horizontal, a força está no vertical. Se o campo e a velocidade estiverem no plano vertical, a força está na horizontal. Então, o item está certo, porque ele diz exatamente isso. Ele diz que a força magnética que age sobre uma partícula carregada em movimento é sempre perpendicular ao campo magnético e a sua velocidade. Sim, é sempre perpendicular ao campo das duas. Então, verdadeiro. 3. Lentes divergentes podem produzir apenas imagens virtuais. Bom, para objetos reais, a lente divergente produz imagem virtual. Para objetos virtuais, não. Então, o item está falso. Tá? Ele quis pegar você aqui, porque lente divergente, para objeto real, ela produz imagem virtual direita e menor. Tá? Mas aqui ele não citou que objeto era. Então, o item está falso. Uma pegadinha sem necessidade, mas o item está falso. Tá bom? Fazer o quê? E o item 4, ao passar de um meio para o outro, entenderam, né? O 3, né? Lente divergente gera imagem virtual, direita e menor. Até aí tudo bem. Mas se o objeto for real, se o objeto for virtual, ela não gera imagem desse tipo, tá certo? Ela gera imagem justamente o contrário disso daí, tá certo? Seria uma imagem real, tá certo? Em vez de ser uma imagem virtual. Então, tá errado o item por causa disso. Item 4, ao passar de um meio de luz, de um meio para outro, a luz sempre muda de direção. Negativo. Fenômeno chamado de refração. E o fenômeno da refração não é caracterizado por mudança de direção. Refração é caracterizado por mudança de velocidade. Beleza? Então, finalizamos nossa prova de 2016.1 da Unicap. E como é de praxe, eu peço que os senhores e senhoritas deem um like para mim, tá? Caso tenham gostado realmente da aula, tá certo? E se realmente gostaram, se inscrevam no nosso canal e curtam esse universo de dicas, esse universo de provas que nós disponibilizamos, totalmente gratuito, para que você consiga realizar o seu maior sonho, que é a aprovação, tá bom? Então, um beijão no teu coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.